Meu nome é Alisson e eu vou falar um pouco da doença giardíase. Meu nome é Luana e eu vou falar um pouco sobre a doença de Chagas. Meu nome é Renata e eu vou falar um pouquinho sobre a doença leishmaniose. E nós somos da Colmeia 4, da Escola de Enfermagem do Unifagok. E vamos falar um pouquinho para vocês sobre protozoários e parasitas, que é uma disciplina ministrada pelo professor Fabrício Ramos. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os sintomas que essa doença causa nas pessoas, sobre o tratamento, sobre a prevenção. Vamos dar dicas, né, de como vocês podem se prevenir dessas doenças. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês puderem, deixem um joinha para ajudar a gente, tá bom? E espero que gostem. Um beijo! Os protozoários são micro-organismos celulares encontrados em ambientes aquáticos ou úmidos. Eles são eucariontes, geralmente heterotóficos, e podem viver de forma livre ou como parasitas. Sua única célula realiza todas as funções vitais: respiração, excreção e reprodução. Sua célula também apresenta vácuos contráteis, a fim de realizar a regulação osmótica. Os protozoários foram originalmente classificados como animais, mas agora são classificados no reino protista, com base em sua locomoção e semelhanças com algas unicelulares. Eles são divididos em 4 classes principais, com base no modo de locomoção. Estes são os isópodos, flagelados, ciliados e esporozoários. Apesar de serem considerados organismos de vida livre, eles podem agir como parasitas, ou seja, se alojar no corpo de outros animais que recebem o nome de hospedeiros. As doenças causadas por protozoários são chamadas de protooses. Algumas dessas doenças é a giardíase, infecção causada pelo protozoário Giardia lamblia, que pode se apresentar tanto na forma de cisto como na forma de tropozoito. Sua forma de infecção se dá pelo contato direto ou indireto com as fezes de pessoas infectadas. Sua forma de contágio direto, a mão é o principal veículo, pois transporta e favorece a ingestão de cistos existentes nos dejetos infectados. A contaminação indireta ocorre através da ingestão de água e alimentos contaminados. Uma vez dentro de seu hospedeiro, esse parasita passa por um período de incubação, que pode durar de 1 a 4 semanas. Após esse período, ele pode agir tanto na forma assintomática, que é a mais comum, como na sintomática. A complicação mais comum causada pela giardíase é a síndrome da má absorção. A prevenção. O melhor meio de se evitar essa infecção é a adoção de medidas preventivas, como a ingestão somente de água filtrada, saneamento básico, lavar bem as mãos após utilizar o banheiro, lavar em água corrente e higienizar frutas, legumes e verduras. Os sintomas. Essa infecção pode ocorrer tanto em adultos quanto em crianças, podendo, na maior parte das vezes, apresentar-se de forma sintomática. Quando apresenta sintomas, estes geralmente são diarreia e dor na região abdominal. Quando a infecção por esse protozoário se torna crônica, ela geralmente apresenta sintomas com fezes amolecidas e gordurosas, distensão abdominal, flatulência e anorexia, que pode gerar perda de peso e anemia. O tratamento são medicamentos específicos e manutenção da qualidade da água e alimentos ingeridos. Oi, eu vou falar sobre a malária. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada pelo micro-organismo Plasmodium. A malária é uma infecção parasitária que afeta os glóbulos vermelhos do sangue.
É uma doença evitável, detectável e tratável, que se apresenta mais comumente em regiões pobres. Mas a malária não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir a malária diretamente a outra pessoa. Toda pessoa pode contrair a malária, mas tem indivíduos que tiveram vários episódios de malária que podem atingir o estado de imunidade parcial, apresentando poucos ou mesmo nenhum sintoma. Porém, uma imunidade esterilizante que confere total proteção clínica até hoje não foi observada. Caso não seja tratado adequadamente, o indivíduo pode ser fonte de infecção por meses ou anos, de acordo com a espécie parasitária. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentram na região amazônica. Nas outras regiões, apesar das poucas notificações, a doença não pode ser negligenciada, pois a letalidade nessa região é maior do que na região amazônica. Agora eu vou falar um pouco sobre os sintomas. Uma vez que o mosquito infectado pica o humano, os parasitas viajam até o fígado, onde se multiplicam e entram nas células vermelhas do sangue. Dentro dessas células, os parasitas se multiplicam rapidamente até que elas se rompam, liberando ainda mais parasitas na corrente sanguínea e manifestando nesse processo os sintomas típicos da doença. A malária começa como se fosse uma gripe, com os primeiros sintomas surgindo entre 9 e 14 dias após a infecção. Os sintomas incluem febre, calafrio, suor em grande quantidade, dor nas articulações, dores de cabeça, vômitos frequentes, convulsões e até mesmo pode levar ao coma. Se a malária simples não for tratada, ela pode se tornar grave. E sem tratamento, a malária por P. falciparum pode progredir para uma doença grave, levando à morte em um período de apenas 24 horas. Mortes por malária podem ocorrer devido a danos cerebrais ou danos aos órgãos vitais, como o cérebro ou o coração, o pulmão. E a redução das células vermelhas no sangue pode causar a anemia. Agora eu vou te falar como se transmite. O protozoário é transmitido ao homem pelo sangue, geralmente através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectado por plasmódio, como eu já havia dito. Mas mais raramente por outro tipo de meio que coloca o sangue de uma pessoa infectada em contato com o de uma pessoa sadia, como compartilhamento de seringas, em caso de usuários de drogas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para o feto na gravidez. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico da malária é feito rapidamente por meio do teste da tira reagente ou por meio da observação do parasita em microscópio em uma amostra de sangue. Entretanto, testes rápidos nem sempre estão disponíveis. Microscópios não são sempre efetivos e, por isso, diagnósticos baseados em sintomas ainda são comuns em grande parte do mundo em desenvolvimento. Isso significa que os pacientes são frequentemente diagnosticados de forma errônea e as verdadeiras causas dos sintomas permanecem sem tratamento. Isso também indica que o medicamento antimaláricos são utilizados em excesso em alguns casos e desperdiçados quando extremamente necessários. Vou falar um pouco como tratar a malária. O tratamento mais eficiente para a malária é uma terapia combinada à base de artemisinina. A terapia tem baixo nível de toxicidade, poucos efeitos colaterais e age rapidamente contra o parasita, mas deve ser indicado por um médico. Agora eu vou falar como se prevenir. Medidas de prevenção individual. Uso de mosqueteiros, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas e o uso de repelentes. E a medida de prevenção coletiva são a drenagem e pequenas obras de saneamento para eliminação de criadores do vetor. Olá, meu nome é Luana e hoje eu falarei sobre a doença de Chagas. O que é a doença de Chagas? A doença de Chagas, ou a tripanosomiase americana, é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Essa doença é causada pelo bicho barbeiro, que possui esse protozoário e que é transmitida pelas fezes do inseto. Essa doença foi descoberta pelo Carlos Chagas, que detectou esse protozoário causador de doenças em seres humanos. Inclusive, também há animais que são infectados por esse protozoário, presentes na circulação sanguínea e na musculatura dos órgãos. Eles podem ser encontrados em animais silvestres, intradomicílio e peridomicílio. A transmissão da doença é causada de diversas maneiras. A mais conhecida é a transmissão vetorial,
onde as fezes do barbeiro entram em contato com a ferida. Lembrando que essa transmissão do parasito só acontece se o triatômio estiver infectado. Também há outras formas de ser contaminado, e uma delas também é a transmissão via oral, que é o consumo de alimentos contaminados com parasito, seja triatômio ou fezes do parasito. A vertical que é causada por mulheres infectadas durante a gravidez. Também há a transmissão do parasito do protozoário por transfusão de sangue ou transplante de órgãos. Também há acidentes laboratorial por contato da pele da ferida ou mucosas com material contaminado. Sobre os sintomas, há 2 tipos de fases, a fase crônica e a aguda. Na fase crônica, os sintomas podem ser bem leves e muitas pessoas podem ser assintomáticas. Dentre esses sintomas, eles podem ser febre, fraqueza, dores de cabeça, inchaço na região das pernas e do rosto. Na fase crônica, os sintomas da doença são causados como sintomas relacionados ao coração, esôfago ou no intestino. O tratamento dessa doença varia de acordo com a fase em que a doença se encontra. Na fase aguda, o uso do medicamento benzonidazol é fornecido pelo Ministério da Saúde de formas gratuitas. As doses do medicamento variam de acordo com o peso do paciente e a idade, sendo o esquema de administração estabelecido por um médico. Já a prevenção, a melhor forma de combater o cuidado do ambiente é importante, principalmente, cuidar das condições da casa. Aplicar inseticidas, utilizar telas em portas, janelas e em locais em que o vetor ocorre. Além disso, usar repelentes, roupas de manga comprida ao fazer atividades em áreas da mata, fazendas, em período noturno também. No que diz respeito à transmissão oral, é importante principalmente a intensificação de ações de vigilância sanitária. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença infecciosa congênita ou adquirida, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, facilmente encontrado na natureza. Trata-se de um parasita intracelular que pode infectar pássaros, roedores, animais silvestres e um grande número de mamíferos, como por exemplo os bois, os porcos e os animais domésticos e os gatos, como por exemplo os gatos, que a gente adora ter em casa. Eu pelo menos gosto, Inclusive a gente pode vir a ser contaminado, com essa doença. A toxoplasmose não é contagiosa. Na grande maioria dos casos, a doença é adquirida por via oral, isto é, pela ingestão de carnes cruas ou mal passadas. Quem não gosta, De hospedeiros intermediários que contêm cistas do parasita, ou pelo consumo de água, frutas e verduras cruas que abriguem os ovos do Toxoplasma gondii. O contágio pode ocorrer também pela manipulação de alimentos ou utensílios de cozinha, Às vezes uma faca, uma tábua suja, Ali que você acabou de utilizar com a carne infectada. Eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas. No organismo humano, os protozoários se multiplicam e atacam todos os órgãos através do sangue, provocando infecção generalizada. E aí, surgem deficiências neurológicas, inflamações nos olhos, complicações musculares, hepatites e pancreatites. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a toxoplasmose congênita. Ela ocorre quando a gestante tem ou teve a doença, podendo transmiti-la ao recém-nascido. O bebê pode apresentar complicações como hidrocefalia, convulsões, atrofia cerebral, anemia, problemas no fígado e alterações oculares.
Durante a gestação, a mulher deve fazer exames para detectar a doença e tratá-la caso seja constatada. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a prevenção, né? Como é feita. A gente tem que evitar comer alimentos crus, não provar a carne na hora que estiver fazendo, né? Ela crua. E sempre lavar bem os legumes, as verduras, né? Congelar a carne, lavar bem as mãos após manipular ali as carnes cruas e antes de você, né, comer outra coisa. Se a pessoa estiver grávida, tem que procurar usar luvas e evitar contato com o gato e, tipo assim, se caso ocorrer, lavar bem as mãos. Leishmaniose, doença infecciosa, porém não contagiosa, causada por parasitas do gênero Leishmania. Os parasitas vivem e se multiplicam no interior das células, que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo, chamados macrófagos. Há 2 tipos de leishmaniose: leishmaniose tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral ou calazar. A leishmaniose tegumentar caracteriza-se por feridas na pele, que se localizam com maior frequência nas partes descobertas do corpo. Tardiamente, podem surgir feridas na mucosa do nariz, da boca e da garganta. Essa forma de leishmaniose é conhecida como ferida brava. A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, pois acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea. Esse tipo de leishmaniose acomete essencialmente crianças de até 10 anos. Após essa idade, se torna menos frequente. É uma doença de evolução longa, podendo durar alguns meses ou até ultrapassar o período de 1 ano. Transmissão. A leishmaniose é transmitida por insetos hematófagos que se alimentam de sangue, conhecidos como flebótomos ou flebotomídeos. As fontes de infecção das leishmanioses são principalmente os animais silvestres e os insetos flebotomíneos, que abrigam um parasita em seu tubo digestivo. Porém, o hospedeiro também pode ser o cão doméstico e o cavalo. Na leishmaniose cutânea, os animais silvestres que atuam como reservatórios são os roedores silvestres, e tamanduás e preguiças. Na leishmaniose visceral, a principal fonte de infecção é a raposa do campo. E os sintomas são da leishmaniose visceral: febre irregular, prolongada, anemia, indisposição, palidez da pele ou das mucosas, falta de apetite, perda de peso, inchaço do abdômen, né, devido ao aumento do fígado e do baço. E a leishmaniose cutânea, né, os sintomas, né, 2 a 3 semanas após a picada pelo flebótomo, aparece uma pequena pápula, né, elevação da pele avermelhada que vai aumentando de tamanho até formar uma ferida, recoberta por crosta ou secreção purulenta. A doença também pode se manifestar como lesões inflamatórias, né, na mucosa do nariz ou da boca. O diagnóstico e tratamento. O diagnóstico da leishmaniose é realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais. E assim como o tratamento com medicamentos deve ser cuidadosamente acompanhado, né, por profissionais de saúde. E sua detecção, o tratamento precoce, devem ser prioritários, pois ela pode levar à morte. Para os cães acometidos pela doença, já existe tratamento autorizado no país, devendo ser prescrito e acompanhado por médico veterinário.
Prevenção. A prevenção, né, é evitar construir casas e acampamentos em áreas muito próximas à mata. Fazer dedetização, né, quando indicada pelas autoridades de saúde. Evitar banhos de rio ou de igarapé localizados perto de mata. 1, 2, 3 e... Oi, pessoal! Ah, não, gente, vamos de novo, não. Oi, boa noite. Não, lá, oi, só. Ei, boa noite. Ah, não, vamos fazer 1, 2, 3, escola. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Giane. Meu nome é Alisson. Meu nome é Luana. Meu nome é Renata e nós somos da Colmeia 4. Nós fazemos parte... Não, deixa eu continuar. Nós fazemos parte da Colmeia 4, da turma 10. Nós fazemos parte da Colmeia 4, da turma 3. Nós fazemos parte da Colmeia 4, da escola de enfermagem do Unifagor. Só pra treinar. 1, 2, 3. Oi, pessoal! Vai ser a última agora, menina. E nós viemos falar para vocês sobre parasitas, protozoários, parasitas, que é da aula de microbiologia e parasitologia do professor Fabrício Ramos. Mas aí eu sei, mas eu só tava treinando até que fazer. Eu vou ter escola. Depois eu canto. Não olha pra Renata, não, olha pra lá. Olha pra lá. Tá, gente, e espero Curta e compartilha. interesse de cortar essa parte. Vai ter como lá escutar. I do ba do ba do ba do ba do.